E aí, pessoal, a segunda parte do nosso vídeo. E aqui eu tenho restingas, que são esses formatos meio cordões arenosos próximo ao mar. Aqui eu tenho outra imagem melhor. Essa restinga a gente tem muito aqui na região aqui região dos lagos, tem muitos aqui. Outro é o tômbulos, que é tipo esse braço aqui, ó. Isso aqui é ocasionado pelos sedimentos trazidos pelas águas do mar. Então, de repente, numa maré baixa ele fica mais aparecendo, numa maré alta ele vai sumir. E recifes. Recifes aqui a gente vai encontrar mais na região do Nordeste, que são essas formações irregulares debaixo da água do mar, aqui próximo do litoral. Isso também é formado por restos de animais marinhos e por arenitos. Tudo sedimentos dos mares. Rios. O rio ele é um curso de água natural, mais ou menos torrencial, que vai ocorrer de uma parte mais elevada. Então, geralmente, o rio ele nasce de um pico de uma montanha e ele vai para uma área mais baixa. Geralmente, o rio ele nasce assim. A cabeceira de um rio, geralmente, é o próximo ao topo de uma montanha. O trabalho do rio. O rio ele pode servir de transporte de sedimento, porque ele pode transportar material em solução, ou seja, pequenos fragmentos de rochas são deteriorados pela penetração da água. Matéria em suspensão, ou seja, esses sedimentos eles vão ser transportados pelos rios, ou o material do próprio rio, que vão ser materiais mais pesados, como rochas, sendo por saltação ou arrastamento ou rolamento. Então, aqui, primeiro, só recapitulando, material em solução são fornecidos pelas águas subterrâneas. Perdão, eu falei errado. As águas subterrâneas, eles vão promovendo uma deteriorização, um desgaste das rochas subterrâneas, e quando essa água subterrânea ela se encontra com algum leito de rio ou com algum lago, ele vai levar sedimentos. Tem os sedimentos por suspensão, que são as partículas que vão surgindo ao longo do curso da água, e tem o material do próprio leito do rio, que são rochas que vão ser ou salteadas, ou vão ser arrastadas ou roladas pelo curso do rio. A erosão pode ser por corrosão química ou por abrasão. A corrosão química é quando a água bate na rocha e promove a erosão. Por abrasão é quando essa água ela joga um corpo rochoso contra outro corpo rochoso e aí vai desprender partículas de rochas que vão ser carregadas pelo rio. O que são bacias sedimentares? Bacias sedimentares são áreas drenadas por um rio principal. Então, quando eu falo bacias sedimentares, eu não estou falando só do rio, ou eu não estou falando só da região, eu estou falando do conjunto. É uma área drenada por um rio principal, que pode ser classificada em bacias achorreicas, que são quando essa bacia, o rio principal, ele vai desembocar no oceano. Endorreicas, quando essa água do rio vai desembocar em outro rio. Arreicas, quando não se tem uma estruturação muito bem de uma bacia hidrográfica, por ser uma região desértica, ou seja, são rios intermitentes. Ora tem rio, ora não tem. Vai depender da quantidade de chuva na região. E criptorreicas, que são quando há um escoamento subterrâneo. Ok? Quais são os elementos da bacia sedimentares? Vamos lá. As bacias sedimentares elas são formadas por nascente. Nascente é onde exatamente nasce o rio, mas a área
em torno da nascente é chamada de cabeceira. Então, cabeceira é uma região e nascente é onde nasce aquele rio. E geralmente a cabeceira vai estar numa região um pouco mais elevada. A gente tem o rio principal, geralmente a bacia hidrográfica recebe o nome do rio principal. A gente tem os rios afluentes, que são rios que vão desembocar nesse rio principal, tá ok? Eu tenho divisores de água. Divisores de água são os relevos que vão direcionar esse rio até o seu deságue, ok? Eu tenho os meandros. Meandros são as curvas que os rios fazem. É chamado de meandros. O curso é o caminho que o rio faz. Vazão. Alta vazão, pouca vazão. É a quantidade, o fluxo de água que esse rio vai ter. E o leito do rio é a parte mais baixa do rio. Se o leito do rio for muito assoreado, ou seja, muito sedimento de rochas, esse rio pode secar. E eu tenho a foz. A foz eu posso ter dois tipos de foz. Foz delta e foz estuário. Foz é a área aonde o rio vai desembocar ou no outro rio ou vai desembocar em águas subterrâneas ou no mar. Quando é por vários canais, a gente chama de delta. Quando é por um único canal, é chamado de estuário. Regime de alimentação dos rios. Pluvial, que é quando a água do rio ela é alimentada pelas águas das chuvas. Periglacial, que é o quê? Quando há um derretimento das neves, só que nas regiões polares. As regiões polares derretem a neve e essa neve vai para os rios, aí alimenta os rios. Periglacial. Eu tenho a nival, quando há um derretimento das neves dos picos das montanhas. Isso aqui já não é numa região polar, já são nas regiões temperada e tropical não, mas temperada. E misto, quando as águas dos rios são alimentadas pelas águas das chuvas e também do derretimento das neves. Utilização dos rios. Os rios servem para transporte, seja de pessoas ou até de mercadorias, produção de energia elétrica, e no Brasil a gente tem uma vantagem, porque o Brasil ele é um país riquíssimo nos seus recursos hídricos e é um país que tem um relevo também bastante acidentado. Isso faz com que propicie a formação de grandes usinas hidrelétricas, haja vista que o maior fornecimento de energia para nós é através da hidrelétrica. Agricultura, tá ok? Abastecimento da zona urbana, lazer, entre outros. Águas subterrâneas. Gente, só para vocês terem noção, hoje no mundo existem maior quantidade de águas subterrâneas do que em superfície. No Brasil isso não é diferente. Existe mais água potável em subsolo do que em superfície. As águas subterrâneas elas podem se dividir em dois: aquíferos e lençóis freáticos. A diferença é a localização e a quantidade de águas que esses armazenam. Os lençóis freáticos, como vocês podem até saber, eles estão mais próximos da superfície terrestre. Estão aqui, ó, lençóis freáticos. Por quê? São rochas que vão acumular água e essas rochas vão ficar... esse acúmulo de água vai ser menor, não vai ser em profundidade. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o descarte de produtos químicos e de lixo. Por isso que é proibido hoje no Brasil esses lixões abertos não tratados, porque produz o chorume e o chorume vai cair no solo e vai contaminar o quê? O aquífero? Não, o lençol freático. Então, o lençol freático é uma porção de água mais próximo da superfície e armazena uma menor quantidade de água. Embora eu consiga encontrar lençol freático em praticamente
grande parte do território brasileiro, a água armazenada nessa região ela é bem menor, bem pouca. Já os aquíferos são águas subterrâneas em maior profundidade. Eu não encontro aquífero em todo lugar do Brasil e armazena-se gigantesca quantidade de água. O mais conhecido é o aquífero Guarani. Ele foi o primeiro aquífero descoberto no Brasil. Ele é maior em extensão territorial do que o Alter do Chão. Só que o aquífero Guarani, em quantidade cúbica de água acumulada, é menor do que o Alter do Chão. O Alter do Chão, embora seja em menor dimensão territorial, ele consegue acumular maior quantidade de água. E essa dinâmica ela acontece porque nessa região eu tenho duas coisas. A abundância de chuva e eu também tenho uma rocha porosa. Então, o acúmulo de água subterrânea ela acontece porque a água da chuva acumulada ao longo de milhares e milhares de anos, e essa rocha ela é uma rocha mais sedimentada, ou seja, é uma rocha que não é cristalina, não muito dura, é uma rocha mais porosa. Então é isso, pessoal. Terminamos. Façam as atividades que eu vou deixar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo durante a live. Vai ser bem importante que vocês tirem dúvidas comigo. E tamo aí. Qualquer coisa, só me procurar. Um abração. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.